1 João, capítulo 1, verso 5 ao verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Oremos. Senhor, nós temos muita alegria de estarmos na tua casa, cantar louvores como este que acabamos de cantar. Porque nós não adoramos a uma pedra, não adoramos a uma escultura feita pelas mãos humanas, não adoramos elementos da natureza, muito pelo contrário, nós adoramos ao Deus vivo e eterno, o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, aquele que detém todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a autoridade. O Senhor é digno dos mais altos louvores e nós nos alegramos de termos sido feitos os teus filhos pelo precioso sangue de Jesus Cristo que nos justificou dos pecados e nos reconciliou contigo mesmo. Nós te bendizemos, ó Deus, por essa noite na tua presença e te pedimos que agora, pelo teu Espírito, o Senhor deposite a tua palavra nos nossos corações e que por ele mesmo sejamos convencidos da tua palavra e guiados por ela, a fim de vivermos em santidade, honrando o teu nome, o nome que nós confessamos um dia com os nossos lábios. Assim, ó Pai, nós te pedimos a tua bênção e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há alguns jargões populares, muito conhecidos de todos nós, e existem dois que eu separei que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos tratar aqui nesse sermão. O primeiro jargão que nós comumente ouvimos é aquele que diz que errar é humano. O outro jargão diz que errar é insistir no erro. Então, não é um erro errar. Errar é você persistir no erro. São jargões, são provérbios que nós ouvimos comumente nas nossas relações. E declarações como essas apenas demonstram como, em geral, tratamos os nossos pecados, evitando admiti-los ou diminuindo a sua gravidade. Então, o primeiro olhar, não tem problema. O problema é o segundo olhar, né? Ouvimos também esse outro jargão. Tem um outro jargão que corre muito no meio evangélico e achamos interessante, ficamos replicando, que diz que na vida de um cristão, o pecado é um acidente. Já ouviu falar sobre isso? Pois bem, esse provérbio, embora pareça muito bonitinho, né? Muito agradável aos ouvidos, ele está negando que o pecado é uma escolha humana, ele é apenas um acidente. Ora, se ele é um acidente, eu não tenho responsabilidade por situações que estão fora do meu controle. Esses provérbios correm no meio evangélico com essa tentativa de nos convencer que não precisamos ficar confessando e admitindo os nossos pecados, ou talvez até diminuindo, como eu já disse, a sua gravidade. No fim, o que tentamos afirmar é o que sempre somos inocentes. Nós não lidamos bem com a ideia de que nós pecamos, de que nós falhamos, de que nós ofendemos. E quando isso acontece nas nossas relações, nós criamos várias desculpas para evitar ter que chegar ao nosso irmão que ofendemos, que maldizemos, para ter que admitir o nosso erro. Porque admitir o erro é muito humilhante. Então nós evitamos o máximo possível. Não queremos qualquer senso de culpa ou sofrer punição pelos pecados que nós cometemos. No fundo, nós, quando isso acontece, julgamos que somos vítimas da má interpretação das pessoas, da má compreensão das pessoas, e qualquer punição, qualquer acusação, qualquer censura que as pessoas impõem sobre nós, nós julgamos que elas estão sendo injustas, que elas estão sendo desproporcionais, porque lá no fundo,
nós negamos que somos pecadores. Foi assim que Adão agiu quando confrontado, pois culpou a Deus. Ele disse: mas a mulher que tu me destes. Ele culpa Deus, como que dizendo: olha, estava tudo em paz aqui, né? Mas o Senhor resolveu criar a mulher. Então a culpa não é minha. Se eu fiz alguma coisa que não te agradou, a culpa é do Senhor, pois o Senhor criou a mulher e ela me induziu ao erro, né? Essa foi a argumentação de Adão, tentando provar a sua inocência em relação à desobediência, quando ele comeu o fruto do qual Deus havia proibido. O texto de 1 João que lemos, capítulo 1, verso 5 ao verso 10, é um dos textos mais claros que combate as falácias do pecado. É muito claro nesse texto a ênfase do autor em relação ao pecado e a maneira como ele define e combate falácias a respeito dele. O gnosticismo, como movimento filosófico, no período aqui de João, nós temos que, do ponto de vista temporal, chamar de pré-gnosticismo, porque o gnosticismo, como nós o conhecemos hoje, é um conceito filosófico que foi definido mais tarde. Então, o que nós temos aqui é um chamado pré-gnosticismo. Nós temos o embrião desse conceito filosófico que nós chamamos de gnosticismo. Desde a sua origem, ele afirma a sua sabedoria em dogmas pagãos e também no misticismo. Então, quando nós falamos sobre gnosticismo, nós estamos falando de conceitos filosóficos que não foram originados na Santa Palavra de Deus, mas em tradições culturais, pagãs e também místicas. Esse movimento tornou-se uma ameaça para as igrejas cristãs primitivas, a ponto de os apóstolos, e aí nós lendo os textos do Novo Testamento, de todos os escritos, a partir do livro de Atos, nós vemos os servos de Deus combatendo esses pensamentos heréticos, esses pensamentos deturpadores sobre o pecado. E aqui nós temos, na experiência do apóstolo João, esta intenção de combater conceitos equivocados a respeito do pecado. Especialmente Paulo e João, eles lutaram veementemente nos seus escritos para corrigir os cristãos que estavam sendo influenciados e combateram aqueles que dentro da igreja, não é lá fora só não, dentro da igreja estavam defendendo essas crenças pagãs, né? Como nós viemos do mundo, entramos, entre aspas, no reino de Deus, na igreja, e aqui começamos uma nova jornada de santificação, de educação na justiça. Não é de nos surpreender que dentro da igreja, muitos conceitos que não brotaram, que não nasceram da palavra de Deus, comece a circular no nosso meio. E os apóstolos, percebendo isso, pastoralmente trataram de forma clara esses problemas que estavam cercando e corrompendo a igreja. Os precursores do gnosticismo, nas primeiras décadas do cristianismo, estavam entre aqueles que consideravam o pecado, pasmem, um mal necessário, enquanto outros ensinavam que o pecado ele não existia, sendo apenas resultado da imaginação das pessoas. Então, a partir do momento que você não imagina, não pensa, alguém não te fala que você errou, você está isento de qualquer culpa, você está isento de qualquer transgressão. E esse é um problema antigo, tão presente como também, tão atual como também antigo. Um breve estudo sobre as heresias dos primeiros séculos indica que houve pelo menos duas grandes escolas de pensamentos entre os gnósticos antigos. O primeiro pensamento é aquele que considerava o pecado tão somente físico, algo apenas tangível, concreto, relacional, externo, e não espiritual, um mal externo. Sendo assim, pensavam que se mantivessem afastados do mundo, eles seriam livres do pecado. Nós temos algumas versões disso hoje, de pessoas que tentam, como o exemplo dos essênios, de tentar se excluir do mundo. Eu vivi numa época, minha conversão se deu no início da década de 90, e naquele período estava em voga as teorias conspiratórias da chamada Nova Era.
Parece que tudo em torno de nós estava conspirando contra a fé cristã, e aí fomos muito influenciados por um medo, inclusive de ficarmos para trás. Quem não se lembra, né? Quem não se lembra dos deixados para trás? Foi um período muito difícil, e ali nós fomos ensinados, naquele período em que muitos ventos de doutrinas chegaram no Brasil, e as igrejas foram abraçando, e depois vieram as consequências, né? Terríveis consequências. Mas nós fomos sendo muito influenciados por um medo do mundo, então atacávamos o mundo, falávamos do mundo, como se fosse possível viver fora do mundo. Fora do mundo. E aí, nesse contexto em que João escreve essa epístola e destina àqueles que o conheciam muito bem, que estão sendo pastoreados pelas suas epístolas, ele está abordando este assunto sobre o pecado num contexto no qual muitos acreditavam que era possível se afastar do pecado, evitando cometer pecados nas relações. Então busca a resignação, né? Busca o isolamento, e dessa forma eles vão se preservar e evitar o pecado. A segunda escola de pensamento pré-gnóstico, e eu estou falando do contexto de João, acreditava que o pecado é o pecado da carne e que não pode afetar a condição espiritual dos cristãos. Então o pecado está na carne, não na nossa condição espiritual, não na nossa relação com Deus. E este dualismo, ele considerava que a matéria é má, mas o espírito ele é puro. Então, como não há comunicação entre a carne e o espírito, entre a nossa relação com o mundo e a nossa relação com Deus, então não importa o que eu faça das minhas relações, com base na minha natureza pecaminosa, que a Bíblia chama de carne, a minha relação com Deus vai ser preservada. Tá? Então esse é um dualismo. E aí nós temos esta máxima de que o cristão ele não pode ter relação com o mundo, né? Quando Jesus envia os seus discípulos, nós vemos isso, por exemplo, em Lucas capítulo 10, ele envia os seus discípulos como cordeiros para o meio dos lobos. Ele poderia ter, como lemos lá em João capítulo 17, ter pedido ao Pai que retirasse imediatamente os seus discípulos do mundo, mas ele falou, não, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Que os livre do mal. Mas esse pensamento pré-gnóstico, ele considerava que o pecado ele reside na carne e não na condição espiritual. Então, o cristão, convencido por essa tese, ele poderia viver tranquilamente as suas relações pecaminosas, enquanto a sua relação com Deus seria preservada. Este, certamente, foi o pensamento que João combateu aqui neste texto. E o verso 5, o verso que nós lemos aqui, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos, está se referindo à mensagem de Cristo, é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nessa passagem, João está estabelecendo a base da comunhão cristã. Qual que é a base da comunhão cristã? É a nossa comunhão com a santidade de Deus. Então, João entende que não é possível ter relação cristã, verdadeira, legítima entre nós, se antes não tivermos comunhão com a santidade de Deus. A partir dessa base, João ele vai corrigir 3 pensamentos heréticos que estavam circulando dentro da igreja. O primeiro pensamento dizia mais ou menos isto: o homem pode ter comunhão com Deus e ainda andar em pecado. Em resposta e refutando este pensamento, ele vai escrever aquilo que nós lemos nos versos 6 e 7. O segundo pensamento que João vai refutar aqui está entre os versos 8 e 9. É o pensamento de que o homem não é totalmente pecador. O terceiro e último pensamento que ele vai refutar com a sua palavra aqui, inspirada pelo Espírito, está registrado no verso 10. Ele está combatendo um pensamento, certamente, que dizia: o homem consegue, por esforço próprio, livrar-se do pecado. Então nós vamos ver primeiro a base e depois as 3 refutações de João, a partir do verso 6 ao verso 10, contra esses pensamentos heréticos a respeito do pecado. Primeiramente, a base da nossa comunhão é a natureza santíssima do próprio Deus, e eu lerei a passagem novamente que diz: ora, a mensagem que da parte de Cristo temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
Ora, veja como João começa a sua argumentação. Ele começa com o que nós chamamos de oração coordenativa, ou conjunção de coordenação. Ele começa dizendo, ora. Então, ele está aqui usando essa palavra, essa conjunção, para justificar agora aquilo que ele disse antes. E o que João disse antes para justificar aquilo que ele vai dizer nos versos seguintes? Os apóstolos, eles deram, como vimos na primeira mensagem, testemunho sobre Cristo. E a expectativa dos apóstolos é que a alegria fosse completada, a mesma alegria que eles tiveram com Cristo, essa alegria fosse completada vendo agora, pelo testemunho dado por eles, os crentes admitindo como verdade e reagindo positivamente a esse testemunho. Então, eles queriam ver a igreja, os irmãos, tendo a sua comunhão fortalecida com o Pai e com o Filho. Foi para isso que eles deram esse testemunho, e isso está claro no verso 4. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Eles deram testemunho e a expectativa é que os irmãos, então, tivessem a mesma alegria que eles tiveram pela comunhão com o Pai e com o Filho. E João destacou que uma das afirmações que mais ouviram de Jesus sobre o Pai foi que Deus é luz. Eles estão dizendo, olha, nós que andamos com Cristo, nós ouvimos muitas pregações, muitos ensinos, muitos testemunhos a respeito do Pai. E uma das coisas que mais ouvimos de Jesus a respeito do Pai é que o Pai é luz e não há nele treva nenhuma. E essa afirmação, ela possui pelo menos dois significados. Quando ele está dizendo que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, há pelo menos dois significados aqui. Primeiro, quanto à natureza de Deus. Quando ele diz que Deus é luz. A natureza de Deus, meus amados irmãos, é da mais perfeita e exclusiva glória. Nela se encontram a totalidade da santidade, da pureza moral e da bondade, de modo que até mesmo a luz do sol, brilhando no seu momento mais forte, a luz do sol, comparada com a glória de Deus, é uma luz muito pequena, que nem sequer pode ser percebida. É de forma absoluta a glória de Deus e a sua santidade. Por isso, Jesus diz que nele não há treva nenhuma. Até o sol tem manchas. Vocês já devem ter visto isso pela internet, né? Lentes especiais filmando o corpo, né, celestial, o sol. Até o sol tem manchas. A gente olha e percebe a luz, né? Mas com lentes especiais se percebe que o sol ele é cheio de manchas. Mas João está dizendo, olha, Deus ele é luz, no sentido mais absoluto do que isso pode significar aos nossos olhos. Deus, ele é luz e nele não há treva nenhuma, ou seja, não há mácula em Deus. Não há qualquer margem para dúvidas a respeito de quem Ele é, não temos motivos para desconfiar das suas promessas, nele não há nenhuma malícia, nele não há nenhuma falsidade, nele não há nenhuma maldade, nele não há prevaricação, nele não há omissão, ou qualquer outra conduta moral semelhante àqueles que encontramos no comportamento dos homens. Deus, Ele é luz. E nele não há treva nenhuma. João aqui está tratando sobre a natureza de Deus, mas uma outra implicação sobre essa afirmação que João faz, aqui definindo a base da sua doutrina, a comunhão com a santidade de Deus. Ele fala primeiramente sobre a natureza de Deus, mas relacionado a isso, ele fala também sobre a justiça de Deus. Deus é luz no sentido de conhecer e revelar todas as coisas. Nada lhe pode ser escondido, nem mesmo os mais guardados segredos do coração do homem. Não há nada, meus irmãos, que podemos esconder de Deus. Nós até conseguimos esconder muitas coisas dos outros, para preservar a nossa reputação. Segredos que, se revelados, nos sentiremos envergonhados. Como disse Daniel no texto que lemos na liturgia, a nós pertence o corar de vergonha. Se todos os nossos segredos fossem revelados aqui, neste telão, diante de todos, como nos sentiríamos? Profundamente envergonhados e humilhados. Até escondemos os homens, os nossos segredinhos. Mas de Deus nada pode ser omitido. Deus conhece tudo o que se passa no interior da nossa alma. Davi que o diga, no Salmo 51.
Davi que o diga, ele tentou esconder, mas não foi possível esconder, porque Deus tem ciência de todas as coisas que passam na nossa vida. Por isso, o seu julgamento é sempre coerente, é sempre íntegro e capaz de guiar o homem para fora das trevas do pecado e do engano. Por isso que o juízo de Deus é um juízo perfeito, diferente do juízo dos homens, que é um juízo parcial. O homem não consegue enxergar todas as nuances da alma, das motivações, da natureza e das circunstâncias que envolvem os pecados dos outros. Mas Deus conhece o todo, Ele vê o quadro total. Por isso que quando Deus julga, o seu juízo, ele é irrefutável, inquestionável, é um juízo perfeito. João esclarece isso para refutar 3 conceitos falsos, como eu mencionei, sobre o pecado, a fim de instruir a comunhão cristã na igreja. E notemos que cada refutação que ele faz, ele começa com a palavra se. Veja como começa o verso 6. Por favor, olhe para o texto, veja como ele começa. Ele começa dizendo, se dissermos. Aí lá no verso 8 ele diz, se dissermos. Aí lá no verso 10, como é que ele começa? Se dissermos. Por quê? São 3 refutações que ele está fazendo sobre a natureza e o conceito do pecado que muitos cristãos já estavam perdendo. E João, como um bom pastor, está instruindo a comunhão da igreja, a fim de que a igreja experimentasse de fato esta alegria que procede da comunhão com o Pai e com o Filho, a partir da qual a comunhão da igreja seria uma comunhão saudável, rica, verdadeira, legítima, produtiva, enriquecedora, encorajadora e tantos outros adjetivos. Vamos ver a primeira refutação que ele faz aqui, uma vez que ele já considerou a santidade de Deus, sua natureza e a justiça de Deus. No verso 6, ele vai dizer, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A maneira como João trata aqui é, primeiro, fazendo uma denúncia contra um pensamento que estava dentro da igreja. E depois ele vai corrigir esse pensamento, mostrando qual seria, portanto, a coerência de uma vida cristã pautada na verdade. Sendo Deus descrito como luz, para termos comunhão com Ele, é preciso vivermos em conformidade com a verdade, sem pecados encobertos e sem segredos a respeito deles. Em qualquer relação humana, quando a verdade permeia e condiciona as relações, essas relações se tornam sólidas. Em relações onde segredos são mantidos, essas relações se tornam imprevisíveis e frágeis. E muitas vezes os homens, por causa dos seus segredos, reagem de forma desproporcional contra outros que não entendem por que essa reação é tão desproporcional assim. É porque existem coisas que não estão reveladas na sua totalidade, coisas que precisam ser tratadas, coisas que precisam ser, antes, para serem tratadas, precisam ser reveladas. Aliás, esse é o método científico da medicina. Primeiro é preciso revelar a doença, usa-se o método dos exames, e depois vem a orientação do tratamento. Então, para que as relações sejam curadas, as nossas relações sejam fortalecidas e a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos sejam relações fortalecidas, não pode haver entre nós segredos. Precisamos andar na verdade, sob a luz dos nossos segredos. Os nossos segredos precisam ser tratados, tá? Os nossos segredos precisam ser tratados. Isso não significa viver uma vida absolutamente isenta do pecado enquanto estamos neste mundo, mas sim uma resposta objetiva contra ele em obediência à lei moral de Deus. Eu pequei, eu preciso revelar o meu pecado, tratar isso com meu irmão à luz da verdade, a fim de que a nossa relação seja preservada. Mas enquanto estamos acumulando ofensas, ao mesmo tempo, mágoas, incompreensões do nosso coração, nós vamos simplesmente alterando a maneira de tratar o nosso irmão. E as nossas relações vão se adoecendo, enquanto isso não for revelado e não for tratado. Não é possível conciliar a afirmação de que temos
comunhão com Deus, enquanto vivemos mais comprometidos com as paixões mundanas e pecaminosas. Então, aquele pensamento pré-gnóstico de que é possível dizer, eu tenho comunhão com Deus, eu estou em comunhão com Deus, e ao mesmo tempo praticarmos ou andarmos nas trevas, João está dizendo, olha, isso não pode ser verdade, a sua comunhão com Deus não é verdadeira. A sua comunhão com Deus não pode ser verdadeira. Seria um falso moralismo afirmar a vontade de Deus para nós e ao mesmo tempo insistir em condutas e decisões contrárias a ela. Como eu posso dizer ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo eu insisto em viver na prática do pecado? A prova externa de que eu estou em comunhão com Deus se dá também pela maneira como eu trato os meus pecados. Eu não estou falando do pecado dos meus irmãos, estou falando dos meus pecados, das minhas faltas, das minhas omissões, da maneira como eu lido com o pecado. Isso vai evidenciar se de fato eu estou em comunhão com Deus ou não, porque a minha comunhão com Deus me faz ter consciência pesada. A minha comunhão com Deus meio que me obriga, por considerar a comunhão com Deus mais importante, a tratar os meus pecados com os meus irmãos e corrigir-me diante deles, porque é só assim que eu preservo aquilo que eu considero mais importante, a minha comunhão com Deus. Então, uma vez que João, ele refuta a possibilidade de dizer que estamos em comunhão com Deus e ao mesmo tempo permanecermos na prática de pecados, ele vai agora apresentar o pensamento coerente, está descrito no verso 7. Porém, se a despeito disso, se contra esse tipo de pensamento, andarmos na luz, como ele está na luz, o que é que vai acontecer? A comunhão com os meus irmãos, ela será afetada imediatamente. A coerência de uma comunhão verdadeira com Deus reflete-se em convicções firmes ao ensino bíblico e em condutas morais que unem todos os cristãos. Ao contrário de uma vida incoerente com a fé que professamos, o nosso testemunho confirmaria que fomos convertidos pela justificação dos nossos pecados em Cristo Jesus. É incoerente decorarmos a nossa confessionalidade reformada, termos clara na nossa mente todas as teorias, todas as teologias, decorarmos o credo apostólico, decorarmos a confissão de fé de Westminster, os símbolos de fé de Westminster, sabermos tudo sobre as Escrituras, é incoerente termos tanto conhecimento da verdade e ao mesmo tempo nas questões mais básicas nós ainda permanecemos no erro, nos omitindo de uma vida verdadeiramente piedosa diante de Deus e humilde no trato com os nossos irmãos. Porque o conhecimento, ele precisa produzir piedade. A convicção teológica precisa produzir em nós uma vida quebrantada, rendida aos pés do Senhor, porque do contrário é apenas palavras, é apenas acúmulo de informações, são apenas currículos, são apenas históricos, são apenas diplomas, sendo que o verdadeiro evangelho transforma não a maneira apenas de pensar, mas a maneira de viver pela mudança do pensamento. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, verso 2? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, uma das evidências de que de fato cremos naquilo que nós professamos está ou é medido pela transformação da nossa vida. Então, o apóstolo João está dizendo, olha, se vocês estão dizendo, como os incrédulos, os ímpios, que vocês têm comunhão com Deus e vocês continuam andando na prática do pecado, vocês estão mentindo e não estão praticando a verdade. João relaciona a comunhão com Deus com a comunhão com outros crentes, porque esta é a coerência da fé verdadeira. Eu não posso dizer que eu sou um cristão verdadeiro e ao mesmo tempo eu desprezo a comunhão com os meus irmãos. Uma das evidências de que eu estou andando na luz, como ele está na luz, é o fato de eu ter prazer na comunhão cristã. Por quê? Porque a comunhão com Deus afeta a minha comunhão com os meus irmãos. E é prazeroso quando eu tenho comunhão, eu tenho prazer de estar na presença de Deus. Gente, é impossível ter comunhão com Deus, ter prazer de estar na presença de Deus, de o buscarmos, e ao mesmo tempo nós desprezarmos os nossos irmãos. É impossível
que essa relação seja verdadeira. O compromisso com Deus produz compromisso de uns com os outros, de manterem a mesma fé. E aqui eu recordo daquilo que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 5, versos 23 ao verso 25, quando ele diz a respeito das relações quebradas pelo ódio. Ele vai dizer que se um cristão chega diante do altar e ali ele se lembra de que o seu irmão tem algo contra ti, a instrução de Jesus é: você não está na hora de prestar culto a mim, porque se você fizer isso, eu não vou aceitar o seu culto. Então você quer me adorar de verdade, você quer ter comunhão, você quer relacionar-se comigo? Deixa a tua oferta perante o altar, vá lá, reconcilie com o seu irmão, depois você volta e faz a sua oferta. Por quê? Porque a comunhão com Deus afeta a comunhão com o nosso irmão. A perda ou enfraquecimento da comunhão com Deus há de enfraquecer também a comunhão com os meus irmãos. Uma coisa está ligada à outra. Aliás, perguntaram para Jesus lá em Mateus capítulo 22, a partir do verso 37, qual é o maior dos mandamentos? A resposta de Jesus foi clara. Em síntese, ele está dizendo amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Qual é a resposta de Jesus? Que as relações verticais e horizontais são inquebráveis. Aliás, não está aqui, eu não coloquei, mas vale a pena ir lá no capítulo 4 de 1 João, capítulo 4, ele vai dizer no verso 20, pode abrir lá, irmãos, capítulo 4, 1 João ainda, verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O que João está falando? Ele está falando que é mais fácil nos relacionar uns com os outros do que com Deus. E a razão é porque Deus nós não vemos, mas o nosso irmão nós vemos. Então, como eu posso dizer que eu consegui o máximo se eu ainda não consegui o mínimo? Então, se eu amo a Deus, por lógica, por coerência, eu tenho que ter antes amado os meus irmãos, porque essas relações são relações inquebráveis. Então, o primeiro argumento que João apresenta aqui, ele refuta a ideia de que é possível ter comunhão com Deus e permanecer no pecado. O segundo pensamento que ele vai combater está no verso 8 ao verso 9, a ideia de que o homem não é totalmente pecador. Por isso ele vai dizer, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Havia um pensamento dentro da igreja de que é possível o homem não ter nenhum tipo de pecado. Eu me lembro de uma visita que eu fiz uma vez, uma família que estava chegando na igreja, participou de alguns cultos, de repente sumiu. E o hábito de estar à frente me permite ir visualizando e ir decorando os rostinhos, mesmo que eu não consiga decorar todos os nomes, mas eu tenho noção de quem é do arraial, quem não é do arraial. E essa família chegou na igreja, já estava participando ali de alguns cultos, e eu monitorando, já tinha conversado, já tinha me apresentado e tudo. De repente eu não vi essa família na igreja. E procurei, fui atrás, consegui o contato, marquei uma visita e fui lá na visita. E para minha surpresa, eu e um presbítero estávamos juntos nessa visita. Para minha surpresa, a família, o senhor, me disse o porquê que ele não estava mais indo para a igreja. Sabe o que ele disse? Ele disse que deixou de ir para a igreja porque disse que durante os cultos, em todos os cultos, nós estávamos confessando pecados. Nós falávamos sobre pecados. E que ele não aceitava participar de uma igreja que falava sobre pecado. Uau! João diz, se dissermos que não temos cometido, que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade, eu me lembro porque foi essa passagem que eu li para ele naquele dia, né? Mais uma vez, João primeiro aborda o aspecto negativo e depois o aspecto positivo a favor da comunhão cristã. E a incoerência está no verso 8, que é de negar a realidade pessoal da corrupção do pecado, e é tão inconsistente quanto admitir que não precisamos de perdão. Já que eu não cometo nenhum tipo de pecado, então eu não preciso de nenhum perdão, né? Nem dos homens e nem de Deus. A palavra pecado aqui, que João usa no verso 8, se encontra no singular. Ele diz, o pecado, se dissermos que não temos cometido pecado, não pecados, mas pecado.
ele está aqui se referindo ao pecado da natureza humana corrompida, como o pecado original, o pecado que nasce em Adão, como esse pecado ele foi imputado a todos os homens. Nós já nascemos corrompidos pelo pecado, inclusive criancinhas. Todos nós nascemos corrompidos pelo pecado original. E essa é uma culpa que nós carregamos e já nascemos corrompidos pelo pecado, maculados pelo pecado. E a negação dessa realidade é a admissão de que o homem não tem culpa de qualquer pecado, nem raiz, nem natureza adulterada por ele, pelo pecado. E isso é um terrível engano. Como disse João, a nós mesmos nos enganamos. O homem se engana ao negar que pecou e que peca. Eu me engano. E o irmão também se engana de admitir que não cometeu pecado ou que não tenha cometido, não esteja cometendo nenhum pecado. Ao negar ser isento, ele se engana. Ao negar ser isento ou mais isento do que os outros, ele também se engana. Ele também se engana ao negar que há nele uma raiz, uma inclinação, uma vontade de pecar. Nós não pecamos por acidente, nós pecamos porque nós queremos pecar. E quem diz isso é Tiago na sua epístola, no capítulo 1, verso 14 e 15. Nós pecamos porque nós permitimos que a cobiça no nosso coração dê luz ao pecado. Nós pecamos, e aí João vai dizer, olha, não põe a culpa em Deus. Deus é soberano e Deus permitiu que eu pecasse. Tiago vai dizer, não fale isso, porque cada um peca por causa da sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. E ele dá luz ao pecado. Então, o pecado ele não é um acidente, ele é uma escolha humana. Ainda que na imaturidade ou faltando discernimento de todos os fatores envolvidos, de todas as circunstâncias envolvidas, o pecado é sempre uma ação moral de corrupção do homem em desobediência a Deus. Sempre. Invariavelmente, o homem ele se engana ao negar que precisa do Filho de Deus para libertá-lo do pecado e da sua culpa. Ele se engana. Todos nós pecamos, diz Paulo em Romanos capítulo 3, verso 23. O próprio apóstolo Paulo, ainda em Romanos, no verso 3, versos 10 a 12, ele diz, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Inúteis. Nós não, por causa do pecado, nós não podemos fazer nada que por nossas obras nos justifique diante de Deus. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. E aí ele vai concluir no verso 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ainda na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, ele acrescentou, o apóstolo Paulo, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sendo assim, a verdade é que o pecado corrompeu todo homem e o homem todo, não apenas parte dele, por isso a sua comunhão com Deus foi imediatamente prejudicada. Todos nós sofremos os danos do pecado em nós. Mas João, uma vez que ele refuta um pensamento herético dentro da igreja a respeito do pecado, de que é possível vivermos isentos do pecado, ele vai apresentar agora o pensamento coerente no verso 9, se confessarmos os nossos pecados. Ao invés de negar a sua natureza pecaminosa, devemos admiti-la, bem como os seus efeitos, os pensamentos, os desejos, as palavras e as condutas que ofendem a santidade de Deus. Ao invés de ficarmos tentando arrumar desculpas, transferir responsabilidade para o outro, eu fiz isso por causa de tal circunstância, por causa do diabo, por causa de fulano de tal, ao invés de ficarmos arrumando desculpas para o nosso pecado, temos que aprender a admiti-lo. Os nossos filhos foram criados ouvindo dentro de casa, o tempo todo, pecados não se justificam, se confessam. Então, se nós erramos, nós não temos que nos ocupar tentando justificar ou atenuar o mal que fizemos. Nós temos que aprender a admitir o nosso pecado.
Nós não podemos ficar tentando esconder isso de Deus. João requer honestidade suficiente para confessarmos os nossos pecados e culpas pessoais, se reconhecemos que Deus é luz. Deus já sabe. E não adianta ficar tentando enganar Deus. Nós enganamos as pessoas, mas nós não temos como enganar Deus. Diante de Deus, temos que abrir o nosso coração. Como se fazia os sacerdotes, em momentos de muitas angústias, rasgar as vestes e nos expor diante de Deus e com honestidade dizer: Deus, eu fiz isso, eu pensei isso, eu desejei isso, e eu sei, Senhor, que eu te ofendi, eu sei que eu não deveria ter feito isso, eu me arrependo, Senhor, do mal que eu fiz, e eu estou aqui na tua presença suplicando: tenha misericórdia de mim, Senhor, não se afaste de mim, cura minha alma, Senhor, me eduque, me discipline, Senhor. Faça o que é preciso fazer, mas não se afaste de mim, Senhor. João está aqui reivindicando honestidade. Confessemos os nossos pecados, porque Deus é fiel e justo. Deus é fiel e justo. No Antigo Testamento, a palavra confissão é tradução de uma palavra hebraica. A palavra é iadá, e tem um sentido de proferir honra ou concordar com uma declaração. Também significa, esse verbo é usado em alguns contextos, significando atirar, um verbo em que você joga. O povo de Israel tinha o costume de punir com apedrejamento aqueles que cometiam pecados. Então, aqueles que violavam gravemente a lei, a punição prevista era de apedrejamento. Um dos exemplos mais destacados no Novo Testamento sobre essa prática da lei está em João capítulo 8, verso 1 ao verso 11, daquela mulher acusada de adultério que é apresentada diante de Jesus pelos seus acusadores. A ideia é que o nosso pecado acusa a nossa consciência e nos faz padecer, como lemos no testemunho de Davi no Salmo 32. E confessá-lo, ou seja, concordando com a sua acusação, é como se nós estivéssemos não atirando pedras contra os outros. Quando nós concordamos com a acusação de que nós cometemos o pecado, é como se estivéssemos tacando pedras contra nós mesmos. Então, confessar não é chegar diante de Deus: Senhor, eu fiz isso por causa daquilo, Senhor, eu fiz isso por causa do fulano de tal. Não, a ideia é de nós acusarmos a nós mesmos, de tacarmos pedras contra nós mesmos, dizendo: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, eu violei a tua lei, Senhor, eu ofendi a tua santidade. Então, não é o outro, não é a circunstância, não é o diabo, somos nós, irmãos. Nós não somos obrigados a pecar, nós pecamos porque nós queremos porque a nossa natureza está corrompida. Por isso, se falarmos que nós não temos cometido pecado, nós estamos nos enganando, porque a nossa natureza ela foi corrompida pelo pecado. A razão para confessarmos os nossos pecados está no fato de que Deus é, como diz o texto, fiel e justo. Ao se referir à fidelidade de Deus, João está aqui recordando que Deus ele é fiel no cumprimento das suas promessas. Então nós podemos confessar a Deus os nossos pecados, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Se confessarmos os nossos pecados, Ele há de nos perdoar. E quando Ele se refere a Deus, descreve Deus como sendo justo, Ele está aqui lembrando a igreja daquilo que Ele já disse antes, inclusive no seu Evangelho, o cumprimento da justiça sobre Cristo para nos tornar justificados. Ele é fiel e justo. Nós temos um intercessor, nós veremos isso na nossa próxima mensagem. Nós temos um mediador, nós temos um advogado junto ao Pai. É Ele que intercede por nós, e é por meio dele que nós obtemos a justificação dos nossos pecados. É da própria natureza de Deus perdoar. Nós podemos recorrer a Deus, irmãos, o pecado ele é terrível. Ele é terrível. Mas nós temos uma confiança de que se nós nos achegarmos a Deus para confessar a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque é da natureza de Deus perdoar, e Ele oferece perdão e nos purifica dos nossos pecados pela morte substitutiva de Jesus, é o que ele diz na parte B do verso 7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Daqueles pecados mais escandalosos, daqueles pecados mais graves, até aqueles pecados que têm um efeito, que têm um resultado, que têm uma repercussão mais discreta nas nossas relações.
todo pecado pode ser perdoado por Deus. Todas as nossas vidas podem ser lavadas e purificadas pelo mérito do sangue de Jesus. E por fim, ele vai refutar aqui um terceiro pensamento. Primeiro pensamento, de que é possível dizer, ter comunhão com Deus e permanecer no pecado. Ele fez a refutação, como vimos aqui, nos versos 6 e 7. O segundo pensamento que ele refuta é o pensamento de que nós não podemos viver uma vida isenta do pecado. E ele está dizendo, olha, isso é um engano, todos nós cometemos pecado, então, ao invés de ficar tentando negar, devemos confessar o nosso pecado. Terceiro pensamento que ele vai refutar está no verso 10, o pensamento de que o homem consegue, por esforço próprio, se livrar do pecado. Sabe, eu não preciso de Cristo, eu apenas com as minhas boas intenções, com as minhas boas obras, eu já ouvi isso inúmeras vezes, os irmãos também, de pessoas dizendo, olha, eu já faço caridade, já cuido de idosos, né? Eu já faço isso ou aquilo, então Deus vai ter um pouco de misericórdia de mim, né? Isso é um terrível engano. Isso é um terrível engano. O verso 10 diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Há uma progressão aqui nesses versos, desde o verso 6 que nós lemos, há uma progressão aqui semântica. No verso 6, tornamo-nos mentirosos. No verso 8, enganamo-nos. E no verso 10, damos falso testemunho ao afirmar que Deus é mentiroso. Isso é grave, isso é sério. Nossa relação com o pecado vai falar muito sobre a nossa relação com Deus. Se de fato estamos em comunhão com Ele ou não. João ensina que se dissermos que não temos cometido o pecado, criamos dois problemas. Enganamo-nos sobre quem é Deus, falando que Ele é mentiroso, negando que Ele é luz, e confirmamos não crer no seu testemunho, o testemunho de Cristo sobre o Pai. E a sua palavra não está em nós. Nós negamos o testemunho de Cristo a respeito do Pai. E por isso ele diz que, nesse caso, a palavra não está em nós. Eu quero terminar fazendo algumas considerações importantes sobre a passagem que nós lemos aqui. Primeira coisa que eu queria destacar, meus irmãos, à luz do texto que nós lemos, é que o pecado ele tem sempre um caráter absoluto. O pecado nunca é neutro, nunca é neutro. Deus é luz e não há qualquer comunicação com as trevas, porque são absolutamente opostos. Não é possível manter comunhão com Deus e com o pecado, porque são realidades que não se conciliam. Deus não tem pacto com as trevas, Deus não tem pacto com o erro, Deus não tem pacto com as nossas justificativas. Deus é luz e, diante da sua absoluta luz, da sua absoluta santidade, pecado é pecado. Não importa a circunstância, não importa quais são as razões que temos, não importa absolutamente nada. Pecado é pecado. E o pecado é uma separação descrita nas Escrituras também, a semelhança de uma morte. Quando o espírito deixa o corpo, ele experimenta a corrupção. O amor, como lemos e eu mencionei aqui, nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 22, é a exigência da lei de Deus, amar a Deus e amar o próximo. Então, o mecanismo da lei que exige amar a Deus e amar o próximo, relacionar com Deus e relacionar com o próximo, o mecanismo é o amor. É o amor. Não é a imposição dos nossos pais, não é a ameaça das nossas lideranças, não são as chantagens feitas por lideranças ditas cristãs, não são as falsas promessas mencionadas para atrair multidões, mas é o amor. Eu me relaciono com Deus porque eu amo, e mesmo que ninguém cobre isso de mim, mesmo que ninguém exija isso de mim, eu continuarei me relacionando com Deus, eu continuarei o buscando porque eu amo o Senhor, eu amo a Deus. Não é para cumprir nenhuma agenda, não é para atender a opinião de ninguém, é simplesmente porque eu amo a Deus, e porque eu amo a Deus, a minha relação com Deus começa a moldar a minha maneira amorosa de cuidar e de tratar os meus irmãos. O pecado tem a sua sede no coração,
Ele é um estado que afeta diretamente a vontade e, portanto, a conduta humana, de maneira que não é possível, pela suposta ausência de atos publicamente pecaminosos, afirmarmos que não temos cometido pecado. Por isso que em todos os nossos cultos nós reservamos um momento para confessarmos a Deus os nossos pecados. Porque o pecado, antes de ser um ato, o pecado é uma natureza corrompida. E só pela nossa natureza, só pelo nosso estado espiritual, já estamos em condição indigna na presença de Deus. É por isso que Jeremias disse, no seu livro de Lamentações, no capítulo 3, que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Você pode ter boas intenções, boas obras, você pode se vestir direitinho, você pode carregar a Bíblia debaixo do seu braço, ouvir só música evangélica e saudar os outros com a paz do Senhor. Você é carente das misericórdias de Deus. Você é carente da compaixão de Deus, da graça de Deus. E confessar a nossa condição diante de Deus é saudável, é honesto. Por isso, precisamos reconhecer a realidade do pecado e seus inegáveis danos. Ele prejudicou a nossa percepção sobre quem é Deus, nos afastou da comunhão com Ele, incapacitou toda a nossa condição para realizarmos qualquer bem espiritual, nos tornou totalmente culpados e condenados eternamente, corrompeu todas as nossas intenções e relacionamentos, inverteu o nosso senso de retidão moral, relativizando o que é mal e bom, retirou de nós o interesse pela comunhão com Deus, tem arruinado casamentos e famílias inteiras, tem sido um impulso para heresias, malícia, vaidade de pregadores, bem como para a divisão de igrejas, tem empobrecido a credibilidade de instituições públicas e também a atuação dos nossos governantes, tem escravizado pessoas a enfermidades emocionais e criado dependências químicas, tem potencializado o desespero, a precipitação, a falta de amor, a falta de respeito, as ofensas, tem levado muitas pessoas a endividamentos insuportáveis, dentre tantos outros malefícios que o pecado tem trazido para as nossas relações. E como poderíamos negar essa realidade? Incapacitados para resolver todos esses e outros problemas gerados pelo pecado em nossa natureza, dependemos totalmente da graça de Deus, dependemos totalmente da expiação de Jesus Cristo, revelada segundo o Evangelho e efetuada pelo Espírito Santo. Todos nós dependemos da graça de Deus, da expiação de Jesus Cristo e também da graça, e essa graça efetuada pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, que nos regenera e que nos induz a um verdadeiro arrependimento de vida, não apenas palavras soltas, cerimonialmente, liturgicamente, mas uma vida verdadeiramente quebrantada na presença de Deus. Em Cristo estamos salvos, pois a sua morte foi eficaz e satisfatória para nos justificar. Contudo, sofremos com a presença do pecado na natureza que ainda nos assedia, e essa é a minha luta, é minha luta diária, meus irmãos. As deficiências de caráter que eu tenho, as deficiências espirituais que eu tenho, as deficiências relacionais que eu tenho, são responsabilidade minha pela natureza pecaminosa que eu carrego. E todos nós carregamos. Paulo diz em Romanos capítulo 7, que ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia fazer o bem por causa do mal que habitava nele. Essa natureza que nós carregamos, natureza pecaminosa. E a mensagem de Jesus é clara. E essa é a mensagem de Jesus. À luz dessa condição triste na qual todos nós estamos afetados. Deus é luz. Tudo o que está escondido para nós está revelado para Deus. Portanto, não temos outro caminho se não confessarmos a Deus o nosso pecado, confiando no perdão que Deus nos concede pela fé em Jesus Cristo, e nos arrependendo dos nossos pecados, e abandonando todos eles imediatamente. A nossa comunhão com Deus só pode trazer alegria no nosso coração, se nós aprendermos que Deus é luz, e que nele não há treva nenhuma, e portanto, precisamos nos relacionar com Ele com toda honestidade, confiando a Ele a nossa condição humana, confessando a Ele os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se a nossa comunhão com a santidade de Deus for de fato e verdadeira, meus irmãos, a nossa comunhão uns com os outros será de fato e será verdadeira, porque eu não conseguirei separar a minha comunhão com Deus
do prazer de estar com os meus amados irmãos. Vamos orar?